Voltamos com o nosso programa Labirinto. Hoje estamos falando sobre a avareza. E antes de retornarmos para a nossa história, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que está nos assistindo. Nos ajude, seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você quer saber como é que você pode fazer isso? Liga para nós, conversa com as meninas, 0800 12 18 38. Isso. Ou então você também pode acessar, o nosso site www.amigosdaboanova.com.br. Voltando a falar sobre a avareza, nós ilustramos o nosso programa de hoje com uma pequena história, falando daquele rapaz, que passou por aquela necessidade, e aí quando ele conseguiu se recolocar, ele se recolocou de uma forma onde foi existindo uma ganância muito grande, e a avareza foi se instalando ali, e perdeu uma grande oportunidade. Justamente isso. O avarento, ele é uma pessoa extremamente insatisfeita. Sabe aquela frase ilustre, quando tudo não é o bastante? Essa é a frase do avarento, Então ele precisa acumular, ele precisa ter, Ele está no ter. Percebam que o nosso programa Labirinto é este jogo do ter e do ser. O que é mais importante, ter ou ser? Para o avarento, ele lhe dá essa resposta, é o ter. Ele precisa ter por ter, porque é um acúmulo, ele vai acumular, ele tem uma rigidez muito grande, E isso o torna também uma pessoa extremamente solitária, porque de generosidade ele está no oposto da generosidade. O avarento não é nada generoso, nem com as pessoas que ele pode estar dizendo que ele ama. Porque ele vai amar, mas ele não vai se desprender das suas coisas materiais para o outro, não vai chegar até o outro. E a avareza, muitas vezes, não é só material. Nós temos também a avareza emocional. Sabe aquelas pessoas que se fecham tremendamente? Elas ficam hermeticamente fechadas. Elas não se permitem a ser carinhosas, elas não se permitem a ser generosas, elas não se permitem a dar de si e também receber também não está muito afim, não. Então, tudo isso vai se desenvolvendo dentro da pessoa avarenta e este pecado capital, ele ainda é muito vivenciado nos dias de hoje. Nós temos muitas pitadas desta avareza, porque o avarento ele é apegado. E o apego é um dos maiores entraves para a nossa evolução. Nós nos apegamos às coisas materiais e aí nós temos medo de morrer, porque quando nós morremos, nós temos que deixar tudo isso. Então, o avarento, o corpo físico vai morrer. Mas será que o espírito dele vai se desligar dessas coisas materiais? Pois é. Então, a pessoa vai ficar ligada a essas coisas materiais, ela vai perder o corpo físico, porque quando nós morremos, quando nós desencarnamos, nós deixamos o nosso corpo físico. Mas será que o avarento ele consegue se desapegar espiritualmente? Então, aí também a avareza espiritual, porque mesmo ele sem o corpo físico, ele vai estar voltando para estar aí, na casa que ele possui, nas coisas que ele possui. E isso nós vamos verificando através até da própria literatura espírita, que nos coloca muitas histórias, daquelas pessoas que reencarnam, mas continuam muitas vezes ligadas a determinadas situações avarentas vividas no passado.
Então, o que nós podemos estar fazendo para melhorarmos em relação a esses apegos tremendos que nós temos, que podem aí nos levar a uma avareza, a uma inflexibilidade muito grande, a uma rigidez, a uma cristalização de crenças que nós temos. Nem as crenças o avarento se permite a mudar. Ele erra e ele continua sempre no mesmo erro, porque o erro já é conhecido, ele já conhece essa história. Ele não vai se arriscar a errar num novo erro. Ele mantém este erro antigo, este erro velho, porque ele fica apegado às suas coisas materiais. Olha só que coisa interessante. A doutrina nos dá esta oportunidade, através do Evangelho de Jesus, para nós vamos lendo essas parábolas de Jesus e vamos nos deparar muitas vezes com todos esses ensinamentos que o Cristo nos deixou. Quando ele nos diz amar a Deus ou a Mamon, E aí, como é que fica? Como é que você vivencia isso na sua vida? Será que o seu sofrimento hoje é decorrente desses apegos, dessa avareza emocional que nós temos, dessa avareza espiritual, da avareza material, de não partilharmos nada com o nosso próximo, de não partilharmos nossos sentimentos com as pessoas que estão ao nosso redor, não partilharmos, não nos permitirmos a reforma íntima dentro da doutrina, através do Evangelho de Jesus, através de estarmos diariamente nos policiando com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nos permitindo a errar um erro novo. Porque muitas vezes nós cometemos um erro e esse erro se torna uma rotina na nossa vida. O apego é tão grande, a avareza é tão grande, que nós não nos permitimos a nos abrirmos um pouco mais. Dá uma pensadinha sobre isso. Nós já voltamos. Até já. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.